Há momentos no futebol em que o mundo inteiro acredita que uma história terminou. O estádio continua cheio, as luzes continuam acesas, os adeptos continuam a cantar, mas para um jogador específico parece já não existir qualquer esperança. Foi exatamente isso que aconteceu com Neymar. Durante meses, talvez anos, o veredito parecia definitivo. Acabou. Já não é o mesmo. Está na hora de parar. As redes sociais transformaram-se num tribunal impiedoso. Cada vídeo de um simples treino era acompanhado por milhares de comentários iguais. Diziam que estava acabado. Diziam que o futebol já não precisava dele. Diziam que estava apenas a prolongar uma carreira que deveria ter terminado há muito tempo. E talvez o mais impressionante seja que essas críticas não vinham apenas dos rivais. Vinham também de brasileiros. Vinham de pessoas que um dia gritaram o seu nome, que compraram a sua camisola, que acreditaram que ele seria o sucessor natural de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo como o maior futebolista do planeta. Durante mais de uma década, Neymar foi visto como um fenômeno irrepetível. Ainda adolescente encantava o mundo com uma bola colada ao pé, dribles impossíveis, criatividade infinita e uma confiança que parecia desafiar todas as leis do futebol. Quando surgiu no Santos, parecia que o Brasil tinha finalmente encontrado um novo rei. O herdeiro de Pelé. O jogador destinado a devolver ao país a glória mundial. Depois veio a Europa. No Barcelona, ao lado de Messi e Suárez, formou um dos ataques mais letais da história. Venceu tudo. Ganhou a Liga dos Campeões. Fez golos decisivos. Humilhou defesas. Encantou multidões. Parecia apenas o início de algo ainda maior. Mas então decidiu sair. A transferência para o Paris Saint-Germain mudou completamente a narrativa da sua carreira. Tornou-se o jogador mais caro da história do futebol, mas também passou a viver constantemente entre lesões, polêmicas, expectativas gigantescas e uma pressão quase impossível de suportar. Mesmo assim, sempre que vestia a camisola da seleção brasileira havia algo especial. Neymar aproximava-se dos recordes, aproximava-se dos maiores nomes da história do Brasil e continuava a oferecer momentos de pura magia. Mas o destino parecia ter escolhido outro caminho. Em outubro de 2023, durante um jogo de qualificação para o Mundial frente ao Uruguai, tudo mudou novamente. Um movimento aparentemente simples. Uma disputa de bola sem grande violência. E, de repente, o joelho cedeu. Silêncio. Os jogadores perceberam imediatamente que não era uma lesão qualquer. Rotura do ligamento cruzado anterior. Lesão no menisco. Uma recuperação longa. Dolorosa. Incerta. Neymar tinha mais de 30 anos. A idade em que muitos jogadores ainda brilham, mas em que recuperar de uma lesão tão grave já não é uma garantia. Enquanto iniciava a reabilitação, muitos perguntavam-se se aquele tinha sido o último grande momento da sua carreira internacional. Mesmo assim decidiu permanecer no Al Hilal. A intenção parecia simples. Recuperar. Voltar. Justificar um dos contratos mais milionários do futebol mundial. Mas o corpo recusava colaborar. Os meses passavam. As recaídas apareciam. Novos problemas musculares surgiam. No final de 18 meses, Neymar tinha feito apenas 7 jogos pelo clube saudita. 7. Para um dos jogadores mais talentosos da sua geração, aqueles números pareciam irreais. A imprensa internacional começou a chamá-lo de fantasma mais caro do futebol. Cada notícia parecia mais dura do que a anterior. Até que chegou janeiro de 2025. O Al Hilal decidiu libertá-lo. Sem cerimônias. Sem grandes discursos. Era o fim de uma aventura que nunca chegou verdadeiramente a começar. Então aconteceu algo que emocionou milhões de adeptos. Neymar regressou ao Santos. Ao clube onde tudo começou. A casa onde aprendeu a sonhar. A camisola que vestiu quando ainda era apenas um rapaz cheio de talento. Parecia o argumento perfeito para um filme. O menino regressava para recuperar a alegria. Mas a realidade foi muito mais cruel.
O Santos lutava para sobreviver. As vitórias eram escassas. As lesões continuavam. Problemas na coxa. Problemas musculares. Novas limitações físicas. Houve uma noite particularmente dolorosa. O Santos perdeu por 6 golos. Neymar saiu do relvado completamente devastado. As câmaras apanharam-no em lágrimas. Não eram lágrimas de um jogador derrotado apenas por um resultado. Pareciam lágrimas de alguém que começava a sentir que o futebol lhe estava a escapar entre os dedos. No final de 2025 surgiu outro golpe. Nova cirurgia ao joelho. Mais recuperação. Mais dúvidas. Mais vozes a dizer que era impossível voltar. Até jornalistas brasileiros começaram a admitir aquilo que poucos tinham coragem de dizer em voz alta. O melhor Neymar já não existe. Quando começaram a surgir rumores sobre um possível regresso à seleção brasileira, muitos reagiram quase com indignação. Entre eles estava Christophe Dugarry, campeão mundial pela França em 1998. Sem qualquer ligação emocional ao Brasil. Sem qualquer obrigação de proteger Neymar. Para ele, chamar Neymar seria quase um espetáculo de mau gosto. Uma tentativa desesperada de reviver um passado que já não existia. E muitos concordavam. Os números também pareciam condená-lo. Poucos golos. Poucos jogos. Poucos minutos. Pouca continuidade. Tudo apontava para o mesmo destino. Fora do Mundial. Enquanto isso, o Brasil continuava a preparar uma nova geração. Novos talentos apareciam. Novos nomes ganhavam espaço. A seleção parecia finalmente seguir em frente sem depender do seu antigo craque. Foi então que entrou em cena um homem que mudaria completamente esta história. Carlo Ancelotti. Poucos treinadores na história do futebol possuem um currículo semelhante. Campeão em vários países. Vencedor da Liga dos Campeões inúmeras vezes. Conhecido por gerir balneários repletos de estrelas sem nunca perder autoridade. Mas existe algo ainda mais importante. Ancelotti nunca tomou decisões por nostalgia. Nunca escolheu jogadores pelo nome. Nunca ofereceu oportunidades por sentimentalismo. Se um jogador merecia jogar, jogava. Se não merecia, ficava de fora. Independentemente da fama. Independentemente dos títulos. Independentemente da história. Era precisamente esse tipo de homem que assumia pela primeira vez o comando da seleção brasileira. O primeiro estrangeiro a liderar permanentemente o Brasil. Uma decisão histórica. Uma mudança cultural enorme. E, para Neymar, significava apenas uma coisa. Já não existiam favores. Já não existiam privilégios. Existia apenas mérito. A primeira convocatória chegou. Neymar ficou de fora. A segunda convocatória chegou. Mais uma ausência. Depois vieram os jogos de preparação antes do Mundial. Outra vez excluído. 3 oportunidades. 3 recusas. Quem olhasse para fora acreditava que a porta estava definitivamente fechada. Mas Ancelotti explicou tudo de forma simples. Se Neymar estivesse 100% preparado, teria espaço. Caso contrário, não. Não bastava treinar. Era preciso competir.